estudante! Como andam os estudos? Estamos iniciando mais uma semana e o nosso tema da vez é a teoria dos direitos fundamentais. A história dos direitos fundamentais está intimamente ligada com a história do constitucionalismo. Mas o que é constitucionalismo? Foi um movimento histórico, político, filosófico que defende a limitação do poder do Estado através de um documento chamado Constituição. Observe que a luta para evitar o exercício arbitrário do poder e o abuso do Estado é muito antiga. Para alguns autores, ela se deu com os hebreus, seguidores da Torá, a lei de Deus. Existem ainda autores como Alexandre de Moraes que defendem que a primeira Constituição escrita surgiu na Roma Antiga com a lei das 12 tábuas. Contudo, a teoria defendida pela doutrina majoritária como um marco histórico é o surgimento da Magna Carta Libertatum, que é a Magna Carta do rei João Sem Terra, em 1215, lá na Inglaterra. A Magna Carta foi uma carta de direitos na qual já se reconheciam vários direitos fundamentais que hoje estão positivados em várias constituições ao redor do mundo, inclusive na nossa Constituição, como, por exemplo, o Tribunal do Júri, previsto no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, o devido processo legal e a anterioridade tributária. Carl Schmitt, autor alemão, até conhecido por ser um tanto ácido, em sua obra Teoria da Constituição, critica essa teoria de que os direitos fundamentais surgiram com o advento da Magna Carta em 1215, porque ele questiona que tipo de limitação é essa trazida pela Carta Magna que veio para reconhecer direitos somente da nobreza. Ele defendia que a verdadeira Constituição a reconhecer direitos para o povo foi a Bill of Rights, também chamada Declaração dos Direitos de 1689, logo após a Revolução Gloriosa do mesmo ano. A importância de saber qual foi a primeira Constituição está em conhecer o desenvolvimento histórico do constitucionalismo. Isso porque uma das características dos direitos humanos é a historicidade, ou seja, os direitos humanos não são imutáveis, eles são conquistas de época para época, e isso faz com que a sua definição seja variável de tempo em tempo. Daí a importância de se conhecer a história para saber o que o instituiu como dado direito. Na Idade Média, pode-se dizer que o Estado praticamente desapareceu, porque detinha o poder dos senhores feudais, mas a luta do povo por direitos nunca cessou. Foi nessa época que surgiu a Magna Carta Libertatum, exigência dos barões feudais anglo-saxãos. Por isso, a crítica do Carl Schmitt que comentamos há pouco. Logo depois tivemos o período do absolutismo, em que o poder do rei era ilimitado, porque acreditava-se que ele era investido por Deus. Essa é a teoria da investidura divina. Após esse período, a humanidade voltou a lutar pela limitação do poder estatal, e assim vieram as revoluções liberais burguesas, puritana e gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa em 1789 e a Independência Americana em 1776. Passemos a análise de cada uma delas rapidamente. A Revolução Puritana culminou na Revolução Gloriosa em 1688, que conseguiu realizar a separação do poder do rei e do parlamento. Desse modo, a chefia do Estado e a representação internacional do país ficaram sob a responsabilidade do rei. Até aí tudo bem. Mas a chefia do governo passou a ser competência do primeiro-ministro. E é nesse contexto que surgiu o Bill of Rights, ou a Declaração de Direitos de 1689, que comentamos ano passado. Pouco tempo depois, as 13 colônias americanas se declararam independentes da Inglaterra, isso em 1776. Até os dias de hoje, diferentemente do que ocorre no Brasil, que é um Estado laico, ou seja, não tem religião oficial, a Inglaterra adota o anglicanismo, mas teve uma linhagem de reis católicos, e isso foi o estupim para uma perseguição religiosa, pois os reis católicos divergiam dos protestantes
os puritanos, obrigando-os a deixarem a Inglaterra e vir para as novas terras, a América. Como os colonos das Américas saíram de seu país natal perseguidos, a defesa das liberdades ainda são tão importantes no ordenamento norte-americano. Esses direitos foram positivados na Declaração de Direitos da Virgínia em 1776, época em que surgiram os Estados Unidos da América. Em 1787, nasce a Constituição Americana, considerada por muitos a primeira Constituição escrita. Só uma curiosidade, você sabia que a Constituição Americana inicialmente não previa os direitos fundamentais? Pois é, ela era fiel a um Estado mínimo. Eles foram inseridos pelas 10 emendas constitucionais. Já na França, no período da Revolução Francesa, após a tomada da Bastilha, foi promulgada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, isso no ano de 1789, influenciada pelo Iluminismo de Rousseau, Montesquieu, entre outros. Essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão integra o texto da própria Constituição do país até os dias de hoje. Na Idade Contemporânea, a luta continuou e hoje quase todos os estados possuem Constituição e houve a universalização das Constituições escritas. Mas o que se busca na atualidade é, de fato, a implementação destes direitos assegurados. No período pós-Segunda Guerra Mundial, houve uma universalização dos direitos fundamentais, inclusive das demais gerações. Nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco sobre as gerações. Vocês já devem ter percebido que em todos os temas há divergência entre os doutrinadores. Isso porque o direito é uma ciência humana. E no que concerne às teorias que justificam a existência dos direitos fundamentais, posso apontar 3. Os justnaturalistas, os positivistas e os realistas. Os justnaturalistas defendem que existem direitos que, mesmo não escritos, garantidos pelo Estado, são pré-existentes, porque eles são inerentes à condição humana, ou seja, prerrogativas que derivam da própria condição humana. Um exemplo, direito à vida, à liberdade, à igualdade. Os positivistas defendem que o direito nasce com o Estado. Então, os direitos fundamentais são aqueles, e tão somente eles, reconhecidos pelo Estado. Já a corrente dos realistas defendem que os direitos fundamentais são aqueles que foram conquistados pela história da humanidade. No Brasil, quais são os princípios que justificam a existência dos direitos fundamentais? Você sabe? Bom, os princípios que fundamentam são a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e o Estado de Direito, previsto no artigo 1º, caput. Falando agora destes dois princípios propriamente ditos, eu pergunto a você: qual a definição de dignidade da pessoa humana? A definição que me parece mais acertada é aquela que diz não saber o que é dignidade, mas saber muito bem o que é a falta dela. Dignidade humana é um princípio fundamental, é um fundamento da República Brasileira. Immanuel Kant diz em sua obra Fundamentos da Metafísica dos Costumes que coisas têm valor econômico, o ser humano não. Coisas têm preço, o ser humano tem dignidade. O simples fato de ser pessoa humana confere a ela um núcleo de direitos básicos que são os direitos fundamentais. Nesse ponto fica um alerta. Existem inúmeras definições, essas são apenas algumas delas. Falando agora sobre o princípio do Estado de Direito, posso dizer que este é o antônimo de Estado absolutista. Enquanto no absolutismo o povo era súdito, sujeito às imposições do monarca, no Estado de Direito o povo é cidadão, sujeito de direitos. Perceberam a diferença? O conceito de cidadão nós já estudamos na aula 3, quando falamos sobre democracia. Agora, você deve estar se perguntando: são direitos fundamentais? Direitos fundamentais são direitos básicos previstos internamente por cada país. Na nossa Constituição, eles estão espalhados no título 2.
Na aula da semana que vem, nós iremos estudá-los especificamente e você irá perceber que eu reproduzi no seu caderno didático o texto da Constituição Federal de 1988 para facilitar o seu estudo. Quanto às características dos direitos fundamentais, aponto para você. Primeiro, historicidade. Isso porque os direitos fundamentais são uma construção histórica, gradativa, que varia de época para época e de lugar para lugar. Segundo, relatividade. Nenhum direito fundamental é absoluto. Isso porque, primeiro, nenhum direito pode ser usado de escudo para justificar a prática de ato ilícito. Por exemplo, 3 pessoas usam de sua liberdade de associação para cometer um crime. É sabido que liberdade de associação é um direito fundamental. Mas cometer crime e ainda com mais pessoas fará com que o grupo responda, além do crime praticado, pelo crime de formação de quadrilha previsto lá no Código Penal. Segundo, outro caso de relativização é quando há concorrência de 2 ou mais direitos num único caso. Isso vai fazer com que o judiciário sopese os direitos para encontrar um equilíbrio. Terceira característica, inalienabilidade. O que significa essa palavra tão grande? O direito fundamental tem uma eficácia subjetiva, ou seja, pertence à pessoa. Só que esse direito também tem uma dimensão objetiva, ou seja, pertence a todos. Vou exemplificar para facilitar a compreensão. Todos temos o direito fundamental à integridade física. Ele é um direito pessoal inerente à minha condição humana. Mas isso não me permite vender, por exemplo, um órgão. Eu tenho 2 rins, estou precisando de grana e quero vender o meu porque é meu. Não pode. Irrenunciabilidade também é uma característica desses direitos. Os direitos fundamentais são indisponíveis. Isso significa dizer, por exemplo, o direito à vida tem uma eficácia subjetiva, pertence a mim, mas isso não me autoriza a cometer suicídio ou eutanásia. Apesar de o suicídio não ser crime, obviamente por uma questão prática, se eu suicidar, quem seria punido, né? Então agora, isso não me autoriza incitar uma pessoa ao suicídio, porque isso sim é crime, inclusive tipificado no Código Penal. Observe que neste caso, assim como na inalienabilidade, existem exceções. Eu posso, por exemplo, dispor do meu direito à propriedade. Quero vender minha casa na praia? Posso. Quero vender meus carros e ficar a pé? Posso. Liberalidade minha. Agora, quero vender tudo que eu tenho para virar mendigo. Existe limitação? Existe. Porque eu não posso dispor de todos os meus bens e ficar em situação de miséria. Porque isso não coloca só a mim em risco, mas a toda a sociedade. Outro exemplo que você pode dispor seria, por exemplo, a sua intimidade. Se eu desejar, posso lançar uma autobiografia relatando todas as minhas intimidades, detalhes pessoais da minha vida? Posso. O fato de haverem exceções só faz confirmar que há regra, a inalienabilidade e a irrenunciabilidade. Uma quinta característica dos direitos fundamentais é a imprescritibilidade. Ou seja, o direito não se perde pela passagem do tempo. Não é porque você passou 30 anos sem a igreja que você perdeu o seu direito de liberdade religiosa. Quanto à eficácia, de forma bem simplificada, os direitos não se aplicam somente nas relações entre cidadão e Estado, mas também nas relações entre particulares. Já quanto à aplicabilidade, posso dizer que ela é imediata. A previsão está no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. E esse dispositivo determina que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Devemos presumir que serão aplicadas em normas de eficácia plena e contida. Agora, falaremos um pouquinho, antes de finalizar nossa aula, sobre as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Observe que ambas terminologias são aceitas para tratar do tema.
Somente atente-se ao fato de que a geração posterior não substitui a anterior, e essa é a justificativa daqueles que preferem usar a terminologia dimensão. Bem, os direitos de primeira geração surgiram com as revoluções liberais burguesas que nós comentamos no início da nossa aula, e essa geração cuida principalmente das liberdades. Nesse momento histórico, a busca era pela abstenção do Estado na vida do particular, ou seja, o povo queria o não fazer do Estado. Em direito, chamamos isso de prestação negativa. Os direitos de primeira geração são os direitos individuais, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à manifestação, à expressão, entre outros. Contudo, a humanidade percebeu que a partir dessas conquistas seria necessário lutar por outra gama de direitos, porque a liberdade assegurada pelos direitos de primeira geração por si só não adiantava. Isso se o povo morresse de fome, se trabalhasse 20 horas por dia, se tivéssemos mulheres grávidas trabalhando tão logo terminasse de dar à luz nas minas de carvão. São exemplos que aconteciam, não estou inventando não. Então, os direitos de segunda geração, também chamados direitos sociais, econômicos e culturais, vieram para exigir uma prestação positiva do Estado. Passaram a exigir um fazer do Estado. Vieram atrelados ao Estado social. Podemos citar direito à saúde, educação, as garantias trabalhistas, previdência social, direito à infância e etc. Já os direitos de terceira geração são os direitos fundamentais voltados à proteção da coletividade. Envolve uma preocupação com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o direito ao patrimônio histórico-cultural, entre outros. Essas gerações de direitos que citamos são as clássicas, inclusive reconhecidas assim pelo Supremo Tribunal Federal. Mas alguns autores ainda defendem uma quarta, quinta até sexta geração de direitos. Essa menção fica a título de informação caso você se interesse e queira aprofundar os estudos no tema, porque aí você vai encontrar essas referências. Bom, e assim chegamos ao fim da nossa aula. Quero pedir para que não deixe de ler o caderno didático e de fazer as questões de autoavaliação. Elas servem para te auxiliar no seu estudo e para que você verifique se você compreendeu de fato o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco pelo fórum de dúvidas da semana e não deixe de fazer a tarefa. Muito obrigada por sua companhia até aqui. Desejo a todos uma semana abençoada e produtiva. Um forte abraço. Até mais.